Olá meninas, meu nome é Thaisa Candela e hoje a gente vai transformar a idade inserida pelo usuário em segundos com o JavaScript. Vamos lá? Então a gente tem um enunciado bem simples que é: crie uma página web em que nela a gente peça ao usuário a sua idade. Então nós vamos pedir ao usuário, nosso site vai pedir para o usuário: insira a sua idade, certo? Em anos, com um comando chamado prompt, que eu mostrei no vídeo anterior, ok? Depois, a gente vai devolver a sua idade em segundos e a gente vai utilizar o document.write, em que a gente vai escrever no corpo do site, tá bom? E para isso a gente tem algumas tarefinhas. Então a gente tem que criar um arquivo HTML, criar um arquivo JavaScript, fazer uma estrutura de HTML da nossa página, perguntar a idade por meio do prompt, conectar o JavaScript com o HTML, converter a idade em segundos, né, fazer a continha, e depois mostrar o resultado com document.write na nossa página. Beleza? Vamos à obra, então. Então, vamos aqui criar o nosso .html. A gente vai criar index.html. Lembrando que o computador ele só vai reconhecer, o editor de texto só vai reconhecer o nosso arquivo se a gente colocar a extensão, aquilo que vem após o pontinho, ponto, tipo HTML, tá bom? E a gente vai criar já o nosso arquivo app de application, de aplicação, ponto .js, porque é o nosso arquivo JavaScript, ok? No nosso index, a gente não vai precisar escrever todas as tags, é só a gente escrever HTML, que ele faz o autocomplete pra gente, tá bom? Aqui, só lembrando, a gente tem o HTML dividido em duas partes. A gente tem o head, que é onde você tem todas as características da página, e você tem o body, em que tem o corpo da página. A gente ainda não tinha visto o char7 UTF-8, mas a única coisa que ele faz é indicar, muito importante por sinal, é indicar para o nosso browser que no nosso site a gente vai suportar muitos tipos de caracteres. Então é ele que vai viabilizar a gente poder utilizar acentos, ser cedilha, tá bom? Então vamos começar. Vamos dar um título, um nomezinho para nossa página web. Então, exercício guiado, ok? Nosso primeiro exercício. E aqui no corpo, a gente vai criar uma tag H1, que é aquela do título. E aí a gente pode escrever, bom, o que a gente quiser. Eu vou escrever Olá Mundo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha como que tá? Então a gente vai salvar, a gente só dá Ctrl e S, logo em seguida. E a gente vem em Show in Explorer, tá? Clica duas vezes em cima do arquivo e a gente consegue ver a nossa pagininha com o nosso título Olá Mundo, com o nosso title da parte do head, exercício guiado, ok? Agora que a gente já viu que a gente já colocou o título, os títulos, né, os dois títulos, agora a gente vai verificar a nossa listinha de tarefas. Então já criamos o nosso arquivo HTML, já criamos nosso arquivo JavaScript, já fizemos a nossa estrutura. Agora a gente tem que perguntar a idade por meio de um prompt, ok? Então, eu vou trazer essa frasezinha aqui para o nosso arquivo JavaScript. E a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês nesse arquivo JavaScript é fazer comentários. Quando a gente coloca // qualquer texto que vier após esse // ele não vai ser reconhecido como um código JavaScript. Então a gente pode comentar aquele código que a gente está fazendo, o que ele faz, o que falta fazer, tá bom? Então, perguntar por meio de um prompt. Então, prompt. E a gente vai perguntar para a pessoa, dentro de aspas duplas, tá? Qual é a sua idade? Ok? Vamos salvar. E vamos verificar qual foi o resultado. Nenhum. Por quê? Vamos verificar.
Porque a gente não linkou o nosso JavaScript com o nosso HTML. Então, a gente vem aqui e cria a tag script. Ele vai completar pra gente com o tipo JavaScript. E aí, a gente tem que indicar para ele onde que está esse nosso arquivo e o nome dele. No caso, como já estão na mesma pastinha, a gente só indica o nome, app.js. Será que agora vai funcionar? Vamos ver. Venho aqui, eu atualizo a página. Pronto. Agora nós temos a nossa telinha com uma parte de texto para a gente poder imputar algum dado, ok? Então, qual a sua idade? Eu tenho 21 anos. Ok? Perfeito. Qual que é o próximo passo, então, depois que a gente pergunta a quantidade, a idade da pessoa? A gente conectou já com o JavaScript, ok? E agora a gente vai converter a idade em segundos. Tá bom. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter essa informação em algum lugar. E é aí que a gente entra com o conceito de variável. Variável é uma palavra, vamos dizer assim, é uma palavra que ela vai conter uma informação, tá? Então, no caso aqui, a gente tem uma variável chamada age, né, idade, que ela vai conter o resultado da sua pergunta, do seu prompt, ok? Ficou claro? Então, qualquer informação que for dada como resposta, ela vai ser colocada nessa palavrinha, age. Onde eu utilizar essa palavra, ela vai ter aquele valor, tá bom? Então, ok, a gente colocou nenhuma variável. A próxima atividade, então, converter idade em segundos. A gente vai pegar essa variável e para converter ela em segundos, a gente vai ter que fazer uma continha. Certo? Então, a gente cria uma outra variável. Aqui, a gente cria uma outra variável que a gente vai chamar de age in seconds. Em geral, a gente sempre coloca as variáveis com nomes em inglês, tá? O inglês é um idioma universal, então a gente costuma colocar o nome em inglês. E esse idade em segundos, essa variável nossa, ela vai receber quais informações? Ela vai receber a idade que a pessoa está identificando, vezes 365 dias do ano, vezes 24 horas que tem em um dia, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, ok? Então, nesse caso, a gente pegou a nossa variável, age, que é a idade informada pelo nosso usuário, e a gente multiplicou até chegar na informação da quantidade de segundos que ela teve de vida, basicamente, até aqui, ok? Agora, o que a gente vai fazer é mostrar no nosso console. Então, você pode escrever log e colocar a sua variável para ser exibida. Vamos testar? Show no Explorer. Ok? Então, a minha idade é 21. Como que a gente vai ver o console? Inspecionar, clica com o botão direito em inspecionar. E a gente vem em console. E o que tem aqui? A gente tem printada a quantidade de segundos. Aquela conversão que a gente fez, ela está printada no nosso console. Certinho? Mas o nosso exercício não é para que a gente printe no console. Agora que a gente converteu, a gente tem que fazer o quê? Mostrar o resultado na página por meio do document.write. Então, vamos pegar a próxima atividade. E a gente vem aqui, document.write. E a gente escreve aqui em seus. Vamos indicar aqui quantos anos a pessoa tem, usando a variável. Porque onde a variável estiver, o valor que a pessoa colocou lá em cima, ele também está. Em seus tantos anos de idade se passaram. E a gente coloca a variável age in seconds.
segundos. Vamos testar. Certinho? Bom, a última coisa que eu quero mostrar pra vocês, aqui no inspecionar elementos, eu vou colocar ele na lateral para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar, tá? É que eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente pergunta no prompt qual a idade da pessoa, então aqui a gente vem no age, a resposta que está sendo trazida, ela está entre aspas dupla. Ou seja, é uma string. Mas como que ele conseguiu fazer uma conta com uma string? Será que isso é possível? Vamos testar. 3 vezes uma string. Deu 63. Por que isso acontece? Porque o JavaScript, ele converte aquela informação no tipo que ele acredita que é o correto, tá? Então, se você pegar um número e você multiplicar por uma string que contenha um número lá dentro, ele vai fazer a multiplicação normalmente, tá? Então, se você utilizar o comando typeof para verificar qual o tipo, é string, porque ele está com aspas dupla, tá? Se você verificar o typeof do número que a gente multiplicou, ele é um number. Mas, se você quer fazer 3 vezes 6 escrito de maneira, com as letrinhas mesmo, já não vai funcionar. Ele vai dizer not a number. Esse N maiúsculo, A minúsculo, N maiúsculo. Por quê? Porque ele não consegue converter a palavra 6 no número 6. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com os tipos que a gente está utilizando e sempre que for necessário, fazer um parseamento, ok? Então, se eu tenho um número em string, eu vou pegar ele e passar ele para int de integer, ou seja, um número inteiro. Se eu tenho um número quebrado, eu passo ele para float, ok? Então, eu passo o meu número 21, que está em string, para um integer. Pronto, agora ele está sem as aspas, ok? Então, por que eu estou comentando isso? Porque aqui no nosso programa, a gente está recebendo uma string, a gente está pegando essa string chamada age e multiplicando com números. Então, se a gente sabe, se a gente tem certeza que vai ser um número, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um parse int de toda essa informação aqui. Certo? Então, vamos ver como fica. Qual a sua idade? Eu tenho 21 anos. O que mudou? Mudou que o meu age agora, ele não é mais string, tá? Mas no texto, ele continua igualzinho. Por quê? Porque o JavaScript, ele tenta fazer o seu parse, né? Ele tenta fazer o parseamento, pegar aquela variável que você colocou e falar, pera, ela é um número, tá? Mas pode ser que não dê certo. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, se nós sabemos que é um número, então nós precisamos indicar que é um número. Com parse, enfim, tá bom? Porque a gente não pode ficar dependendo da linguagem para isso. Pessoal, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo.